Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma chamada do Encol Pod. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. Tem uma carreira brilhante e, assim como nós, é uma apaixonada pela tecnologia. Ocupou grandes cargos, grandes cadeiras no mercado. Mas antes de anunciar ela, tem recado, Ju? Tem recado, e o recado já é, gente, vocês não podem deixar de seguir a gente nas redes sociais, então a rede social tá aqui embaixo, comentar muito nesse vídeo e compartilhar. Afinal, hoje o tema tá demais, não tá, Aline? Tema atual é um tema que vocês sempre pedem. Eu diria que é o hype do momento, mas hoje a gente vai abordar do ponto de vista da real aplicação. É isso. E como nossa convidada sempre teve cargos estratégicos, ela não poderia deixar de trazer um tema desafiador. Então, hoje nós vamos falar dos poderes dos LLMs na inteligência artificial. Beleza? Vamos chamar ela, Aline? Bora. Seja Seja muito bem-vinda, bem-vinda, Denise Denise Seabata. Seabata. Obrigada, que recepção. Obrigada pelo convite. Obrigada, a gente que agradece você por estar participando aqui. Então, Denise, primeiro vamos contar um pouquinho para o pessoal quem que é a Denise, enfim, um pouquinho aí da sua carreira. Então, pode contar aí para o pessoal um pouquinho sobre Sobre você. você. Um resumo, Denise Seavata, profissional da área de tecnologia por 35 anos, mãe da Thaís e do Vinícius, esposa do Marcos Teixeira, que também foi por muitos anos profissional de tecnologia. Foi não, somos, né? Somos profissionais de tecnologia ainda, por isso estou aqui. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória. Comecei de uma maneira muito tradicional, né? Formação na área de tecnologia, estágio, grandes empresas ainda buscando os espaços de desenvolvimento de grandes sistemas, e eu entrei na carreira por desenvolvimento de sistemas, né? Programadora e tal, que agora tem outro nome, né? Mas naquela época, programadora. E a trajetória acabou sendo de sair de desenvolvimento, de atividades mais técnicas e fui para a gestão, né? Então, nesses 35 anos, foram mais de 20 anos gerenciando equipes, gerenciando áreas de tecnologia. Muito desse período de trabalho foi na indústria aérea, na indústria de turismo. Então, trabalhei em empresas aéreas, trabalhei em empresas de tecnologia que oferecem serviços para o turismo. Então, muito da minha carreira também com o envolvimento de um negócio específico e apaixonante. Sempre digo que quem entra na indústria aérea se apaixona porque o que está por trás daquilo que a gente vê quando faz um check-in ou quando embarca no avião é gigantesco e desafiador e interessantíssimo. No final da minha carreira, fui para o ambiente de seguros, fechei o meu ciclo, minha trajetória como CIO de uma seguradora alemã com uma operação bastante relevante aqui no Brasil, hoje o Grupo HDI. Então, depois de Varig, TAM, Latam, enfim, passamos aí por várias empresas, fechei esse ciclo por uma decisão pessoal. Então, momento de dar uma paradinha, apostar em projetos pessoais junto com o Marcos. A gente eu principalmente nessa parada, senti muita necessidade de dar uma desconectada, uma decisão de sair deste ambiente corporativo para poder depois voltar fazendo coisas novas no âmbito profissional. Então, a vida pessoal ajeitada, novas rotinas e tal, mudamos também a residência, a gente fica entre Brasil e Portugal agora. Mas 2023, 2024 foi esse ano de transição, agora a gente tem coisa para fazer e para falar. E, Denise, você contou aí um pouquinho da trajetória, né? São 35 anos de carreira que você tomou uma decisão pessoal de fazer uma parada no corporativo, mas você não abandonou a tecnologia, né? Você começou ali contando que você entrou como desenvolvedora,
né? Passou aí por um período de liderança dentro da TI, mas tem uma frase que a Ju sempre fala, acho que todo episódio essa frase surgiu. A TI te escolhe. Qual é a sua paixão dentro da tecnologia? Uau, que pergunta, legal. Eu acho que é essa conexão de possibilidades que a tecnologia oferece. Eu acredito muito nisso, né? Sempre trabalhei para que a tecnologia fosse um meio, né? Não tem que estar em evidência. A gente não tem. Se eu me coloco na posição de alguém que está usando uma solução, uma ferramenta, qualquer processo de automatização, quem está de fora não deveria nem lembrar que tem tecnologia por trás. Estou exagerando um pouco para dizer que o ideal é que a tecnologia seja um meio e não vire o ator principal nesse processo. Porque o que importa no final são as pessoas, é o resultado do que a gente está fazendo para uma empresa, para um cliente, enfim. Então, acho que esse poder de fazer com que a tecnologia ofereça o melhor numa transformação, numa inovação, é divertidíssimo, é instigante, é muito legal. Eu posso concluir que você gosta, na verdade, é do negócio. Você vai se apaixonando pelo negócio e utiliza a tecnologia como, literalmente, como você explicou, né? É um meio. E é um olhar nobre, né? É um olhar nobre do ponto de vista de TI. Hoje, você fala, não usam mais o termo programador. Cara, o que eu mais vejo é a galera querendo ser programador. Tipo, tá certo que tem determinadas áreas, né? Tem determinadas posições que a gente ocupa ao longo da carreira, mas eu tenho muita gente querendo ainda ser programador, sim. É uma posição Eu posso bastante. dizer que eu sou hoje. Vou contar um pouquinho. Viu? Era onde eu queria chegar. É o que eu queria engatar agora. Eu queria entender, né, com o que mudou ali, o que mudou na sua rotina, qual que tá sendo a sua nova forma de aprendizado na tecnologia, né? Então, qual que é esse seu novo normal? Eu vou até voltar um pouquinho como chegamos aqui, né? Nessa parada profissional e de reorganização da vida pessoal. A hora que a gente falou, né? Eu e o Marcos estamos trabalhando juntos, né? Somos parceiros nessa jornada. E a gente começou a avaliar o que poderíamos fazer, o que nos interessava fazer, né? Porque a gente sabia que ou, queríamos que fosse algo diferente, uma nova jornada, um novo caminho. E testamos muitas ideias, né? Desde, poxa, vamos ter um e-commerce legal, mais moderno, com conversational commerce ali de experimento. Poxa, não, e-commerce não, acho que nós não vamos entrar nisso. Até testamos algumas coisas. Na verdade, chegamos a desenvolver um sistema para pizzaria, só para testar, ninguém tinha intenção de vender pizza, mas era para o quê? Começar a desenferrujar do mão na massa, digamos assim, do desenvolvimento, ou de pensar em arquitetura, em pensar, né, em todo o ecossistema da tecnologia, porque a gente, depois de tantos anos em posição de liderança, a gente acaba, não deveria, mas a gente acaba se afastando muito do técnico. Então tinha que voltar um pouquinho às raízes, né? E a gente testou isso. Na busca de o que faz sentido para a gente, né? E é incrível, porque começamos a estudar novas linguagens, novas plataformas, foi divertidíssimo. Mas no e-commerce tradicional a gente achou que não ia ser empolgante o suficiente, ou não era o caminho. Continuamos testando ideias, né? Sempre pensamos em gestão de conteúdo, Marcos, principalmente especialista, conhecedor, apreciador de vinhos. A gente queria fazer alguma coisa de vinhos. Estamos em Portugal, o Brasil está crescendo muito. Pô, vamos tentar fazer alguma coisa nessa área, com o que tecnologia pode aportar. E as ideias que a gente teve, para a gente, naquele momento, não abriu os espaços que a gente queria de conectar com a tecnologia, como a gente achava que deveria ser um salto nesse sentido, também colocamos de lado. Nesse paralelo, acabou que os LLMs, né, os Large Language Models, tão famosos, hoje a gente já conhece pelos ChatGPTs, Gemini, o Copilot da Microsoft, o Claude, tem uma lista infindável de
de robôs que conversam conosco, né? Porque por trás tem a tecnologia que é incrível, o desenvolvimento amadureceu demais, e nesse meio tempo a gente se deparou com os LLMs muito maduros. Poxa, isso aqui está no momento de se aproximar da curva do exponencial que toda tecnologia em algum momento vai dar. E isso é transformador, isso muda as nossas vidas, né? Já está, as interações já estão diferentes por conta dessa possibilidade. E aí começamos, então, a nos aprofundar no mundo dos LLMs, que é um pedacinho do conjunto dos aparatos todos aí de inteligência artificial, e começamos a estudar o tema e tudo que envolve um LLM. Eu vou emendar uma pergunta. Para o nosso público entender, né? A gente promete falar de tecnologia de forma leve e descomplicada. E a gente já teve episódios sobre inteligência artificial, a gente falou bastante sobre o conceito. E, cara, foi um episódio que a galera super curtiu. Eu vou começar com uma pergunta muito simples. A gente não abordou essa lá. O que é um LLM? Você deu um briefing rapidinho, mas fala para uma criança de 7 anos, Denise. É perfeito. E hoje está muito acessível, inclusive, para você testar esse conceito e entender sem muitos aparatos. Então, com os bots, né, que são aquelas ferramentas de conversação disponíveis na internet, tem muitas versões free, você começa a brincar, e eu digo brincar porque você começa com uma brincadeira, você conversa com este modelo. Ele está desenvolvido de uma maneira que ele tem uma base de conhecimento ampla e geral. Então, normalmente existem vários critérios, inclusive de comparação entre estes modelos. Um deles é a quantidade de parâmetros que foram utilizados para treinamento do modelo, né? Esses modelos, a gente usa um termo simples, que é treiná-lo, para que ele conheça, domine os assuntos. Normalmente são generalistas. A gente pode falar um pouquinho depois do que significa um LLM não tão... um LLM especializado. Mas se você entrar hoje na internet, escolher um deles, você pode conversar com ele. Então, o LLM, ele tem por trás uma tecnologia que permite que ele, conforme a frase é construída, ele identifica, ele faz uma inferência do que seria a próxima palavra. E a partir dessa árvore de decisão de palavras, ele vai criando a compreensão e vai buscando respostas, vai buscando conteúdo. Então, sem precisar entender, para quem é leigo, para quem quer experimentar, converse com o modelo, faça perguntas. Em geral, ele vai ter boas respostas. Claro, tem que estar atento, ele não acerta 100%. Muitas vezes a base de informação não está tão atualizada. Então, tem ajustes, aí tem arestas a acertar. Mas, em geral, a maioria das perguntas é muito bem respondida. Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu testei recentemente. Numa viagem minha e do Marcos pela Espanha, nós fomos até a Costa Blanca, passando por Andaluzia, já voltando para Portugal, nós vimos plantações gigantescas de uma árvore que a gente não reconhecia, quilômetros e quilômetros. Poxa, eu estou intrigada, não é oliveira, né? Porque é muito comum lá. Que árvore é essa, tal? Com o carro andando, mais de 120 por hora, talvez, tirei uma foto e eu mandei para um desses modelos a fotinho. Anexei a fotinho e perguntei para ele que árvore é essa. Ou ele me respondeu que era uma amendoeira, ele falou da família das árvores, ele falou as regiões, com uma simples foto. Eu não disse onde eu estava, eu não dei dica nenhuma. É muito simples, é uma conversa, é como se eu estivesse perguntando para a Juliana, especialista, que árvore é aquela, por exemplo. Ou de uma base de conhecimento que a Juliana tem, a Aline tem. Que alguém em determinado momento ensinou ela, ou ela foi aprendendo com algum treinamento que foi feito em cima desse tema. Exato. Em geral, o que a gente tem acesso na internet são modelos generalistas, eles não são especialistas, mas já oferecem recursos para que, principalmente empresas que vão ter aí sim, né, contratos de uso, nós temos para os nossos experimentos, a gente também tem. Aí você tem vários recursos de treinamento, várias
vários formatos em que você pode especializar o modelo se você quiser direcioná-lo para um determinado tema. E isso para o ambiente corporativo faz muito sentido. Poderoso. Poderoso. E conta pra gente um pouquinho. Vocês falaram, você comentou muito sobre testou várias coisas. Por que que vocês decidiram por, por seguir nesse caminho, né? O que que, de fato, ali, além do promissor, enfim, da questão exponencial, o que que mais trouxe vocês para chegar nesse caminho de estudo que vocês estão agora? Acho que o principal, né, a principal descoberta aí é justamente de que essa tecnologia ela é capaz de oferecer muitos recursos, muitas soluções. Então, para nós mesmos, e aí esse é o ciclo virtuoso, é que nós estamos aprendendo sobre inteligência artificial / LLM com os LLMs. Nós usamos os próprios modelos para estudar um tema. Então, por exemplo, nunca desenvolvi em Python, nem o Marcos. Chegamos a comprar um livro, o método tradicional de buscar um pouco, porque a gente queria brincar mesmo quando foi fazer o site da pizzaria. E aí, rapidamente percebemos que nós éramos mais rápidos em entender, conhecer algum determinado comando nesta tecnologia, né, nessa linguagem que escolhemos, com o próprio LLM, porque ele domina. Hoje tem, inclusive, opções personalizadas, especializadas em linguagens e tudo mais. Então, desde um estudo de uma linguagem específica até temas que a gente foi navegando nesses experimentos para encontrar um que nos desse a possibilidade de testar as tecnologias. Então, passamos por vários, aí eu vou ser mais sucinta, vou para o último. A gente acabou decidindo por... Nós não queríamos um tema corporativo, que é a nossa vida, né, profissional todo. Então, vamos buscar um assunto que não seja de conhecimento, domínio nosso, e que seja uma coisa simples de aplicar, digamos assim, na nossa vida, para testar algumas ideias que a gente tinha de uso da LLM. E a gente escolheu o tema de astrologia. Totalmente Uau! aleatório, digamos assim. Uau! Sim. E aí nós vamos estudar o tema de astrologia com apoio dos LLMs e nós vamos construir um aplicativo que use o LLM por trás para nos apoiar. Então, é maluco, porque fomos desde usar ferramentas de cálculo da posição planetária da NASA, sem LLM, a estabelecer conversa sobre o tema com LLM. E para quem é de tecnologia, né, então, talvez aqui para quem é leigo não seja tão óbvio ou não faça muito sentido, mas para quem é de tecnologia e para quem veio de uma escola mais tradicional de desenvolvimento, de modelagem, né, que a gente chama dos dados ali, de organizar todas as informações, quando você está desenvolvendo um aplicativo que usa um recurso como esse, você tem que abstrair total. Então, acho que o maior desafio, a maior surpresa positiva nesse processo de aprendizado foi a gente tinha que pensar diferente. Para isso que nós estamos fazendo, o desenvolvimento tradicional não funciona. Você está conversando, você está criando uma história. Então, uma preocupação de que as perguntas que vocês me fizeram anteriormente, eu estou aqui atenta para responder a próxima. Não repetir o que eu já falei, posso até me confundir, mas eu vou estar atenta. Com o LLM também assim, para estabelecer uma boa conversa, eu preciso que ele entenda o que falamos antes e não só essa pergunta. Eu preciso que ele interaja. Me faça perguntas também, senão não é exatamente uma conversa. Os LLMs começaram, né, o que a gente tem as primeiras versões aí disponíveis na internet, faz pergunta, ele responde. E a gente queria fazer o quê? Criar essa dinâmica de interação. Bom, hoje, passado um ano, a gente já vem nisso há um tempo, hoje esses LLMs já têm memória, então eles já acompanham a evolução da conversa,
eles já são capazes de fazer perguntas, devolvem perguntas. Então, por exemplo, ontem fiz um teste, sou palmeirense, perguntei alguma coisa do Palmeiras, ele já me perguntou, mas você torce para o Palmeiras ou para outro time? É muito simples de entender, porque é uma conversa. É como nós nos comunicamos. Então, a grande diferença aí está acessível para todos, porque você precisa o quê? Ter um idioma. Você precisa conversar. E ele conversa em vários idiomas, inclusive. A gente já consegue fazer por voz. Então, por exemplo, nos nossos experimentos, a gente também experimentou a conversa por voz, né? E aí você, hoje, a grande maioria, nós temos texto, imagem, voz, essa capacidade dos modelos se a gente sair um pouquinho da conversa, de gerar uma imagem conforme as suas instruções. E aí vem um termo que pode parecer técnico, mas que, em geral, as pessoas já estão se acostumando a ouvir, que é o tal do prompt. O que é o prompt? É a instrução. O modelo precisa entender o que ele tem que fazer. Então, quando eu estou falando com ele por trás de uma aplicação sobre astrologia, ele tem que se posicionar como um astrólogo, por exemplo, ou como um advogado, para que ele possa ter as respostas adequadas para um determinado tema. É um jeito simples de explicar o que é o prompt. O prompt é um direcionamento que você dá ou por trás, quando tem uma solução de tecnologia, uma camada, né, entre a pessoa que está usando e a solução em si, ou nós, quando estamos simplesmente navegando na internet, explicar para ele o que a gente quer saber. Muitas vezes você precisa dar um nível de detalhe adequado para que ele possa também te dar uma resposta consistente, adequada. Então, a preocupação sobre como eu pergunto, ela é relevante. Pode não ser a mesma coisa, a sensação ainda não é a mesma nossa aqui de conversa, porque tem body, né? Tem toda a linguagem corporal, tem o olhar, nós não temos isso. Por isso que, se você vai escrever, a escrita ela é relevante para que o modelo seja capaz de entender, né? compreender onde você quer chegar. E a gente, esses experimentos todos, tem hora que você olha e fala, não tá bom, vamos começar de novo. Não tá bom, e também tem vezes que chega a ser assustador. Porque você fala, eu não ensinei isso, mas ela conseguiu compreender e ela vai criando essas associações que você comentou ali no início, né? Ela vai deduzindo o próximo contexto. Sim. E Até porque ela vai assumindo o papel, né? É ela assumir o estabeleceu uma papel. conversa, ela agora consegue conversar sobre o tema. Cara, deve ser muito legal fazer esse experimento, já me deu várias curiosidades. Ô, Denise, uma dúvida que surgiu enquanto você foi explicando, né? Vocês se interessaram por astrologia. Desenvolveu um LLM, né? Ele vai acabar se tornando um aplicativo. Ele vai se tornar um especialista. Para que fim? Ele pode assumir, por exemplo, um papel de um instrutor, ele é literalmente um especialista no tema que pode me ensinar futuramente sobre o assunto? Poderia, né? Não é o que nós estamos fazendo, mas a astrologia foi uma escolha de um tema porque a gente precisava escolher para ter um conteúdo, para ter um direcionamento. E o incrível disso é justamente que os experimentos que a gente queria fazer com isso era justamente que papéis o LLM pode assumir. E ele pode assumir vários, né? Eu digo que, uma analogia, o LLM, numa solução de tecnologia, ele pode ser um maestro, como ele pode estar tocando um instrumento, tocando um violino, tocando um piano, porque ele assume diferentes funções. Existe um termo muito em alta também para quem está trabalhando com tecnologia e LLMs, que são os agentes. Os agentes são uma forma estruturada, coordenada de você direcionar as soluções e instruir. Muitas vezes o LLM é que está tomando a decisão e eventualmente um outro LLM pode ser um especialista numa determinada árvore de decisão para aquele tema. Então, por exemplo, nos nossos experimentos, a gente busca ter flexibilidade de trabalhar com mais de um. Tem um que pode ser melhor para um determinado caminho, solução, outro. Então, sim, se você
quiser especializar, construir algo que seja inclusive de instrução, e aí a área de educação tem um leque de oportunidades. A gente fala muito da saúde, educação também, a área de direito, são tantas áreas que podem ser beneficiadas dessas capacidades, né? E aí abre um leque enorme de usos e aplicações. Só para fechar aqui, respondi tua pergunta no sentido de sim, pode especializar. E aí é como você constrói a forma que ele vai atuar, porque você tem o domínio, né? Não é uma conversa aberta como quando a gente está na internet, né? E aí você, com soluções direcionadas, vai construir esse caminho para que o LLM seja capaz de dar o nível de conteúdo, a precisão da informação, porque a gente tem que lembrar também, quando você falou de assustador, hoje menos, porque os modelos estão evoluindo muito rapidamente, a cada nova versão o salto é gigantesco de capacidades, mas tem um termo também que nasceu que é do modelo alucinar, né? Dependendo de como você vai construindo a conversa, e muitas vezes no começo ali sem memória, ele podia dar uma resposta muito sem noção. E usou-se esse termo de alucinar, por isso que essa preocupação também de não deixar aberto, porque lembra, é uma ferramenta, uma máquina, ela tem uma base de conhecimento gigantesca, mas, no final das contas, é essa sequência, essa capacidade de nos comunicarmos é que vai garantir uma boa resposta. Então, as empresas que desenvolvem os LLMs buscam sempre reduzir ao máximo o risco de alucinação. Ele não é zero. É um termo meio assustador também, mas foi um termo usado. Mas eu acho que faz todo sentido. Se a gente olhar numa curva no máximo de 3 anos para trás, as pessoas tinham muito medo dela até de fato ter acesso à AI que está disponível, né? Vamos usar o famoso GPT. A partir do momento que as pessoas começaram a interagir com ele, perceber como é que ele se comporta e como é que ele responde, que de fato ele está baseado na sua interação com ele, esse medo ele foi, né, sumindo, né? Agora as pessoas estão até viciadas em utilizar demais de forma errada, mas é, é um super risco. Mas eu estava pesquisando um pouquinho sobre o tema e eu vi essa parte os modelos podem alucinar, exatamente pela questão do generativo, né? Ele vai criando associações, mas diferente do ser humano, ele é uma máquina e ele cria associações a partir de dados, conhecimentos que ele adquiriu. No entanto, ele não tem o nosso fator emocional para entender que se eu fizer determinada coisa, eu posso machucar alguém. Se eu fizer. Então, ele às vezes dava-se, né? Isso diminuiu muito, algumas respostas estranhas, mas é um modelo que vai aprendendo. É um modelo de aprendizagem, no final das contas, né? Também, sim. E é interessante que nesse processo de aprendizado, um exemplo especificamente de desenvolvimento de sistemas, com o domínio da linguagem, ele é muito capaz, por exemplo, de você passar para ele um pedaço de código e pedir para ele identificar se tem algum erro de comandos, de especificação do que você quer que faça. Ele não vai entender o conteúdo onde você quer chegar com aquela programação. Esse é um exemplo de como a gente pode usar. Ou muitas vezes, a partir de um prompt, que é a instrução do que eu quero fazer, ele vai gerar o código para você. E aí você que deve estar atento para ver se aquele código traduz o que você quer que o sistema faça, se falta alguma coisa. E a gente já caiu em várias armadilhas do tipo pedir para ele fazer um ajuste, especificar o que a gente quer, e ele economizou, ele encurtou. Então ele arrancou um pedaço lá do código. Eu fui lá, de repente, falei, ué, mas eu já tinha feito isso, cadê? Sumiu? Porque ele economizou, não me devolveu completo. Então você aprende também o que ele faz bem, o que ele não faz bem, ou não faz porque está programado para não fazer e economizar, porque imagine um volume de informações, de dados sendo processados, né? Hoje um dos temas centra nisso, mas precisa de muita máquina, muita energia elétrica para processar tudo isso. Então tem aí um equilíbrio de forças.
E o interessante, eu falo de experimentos porque é justamente isso que a gente está fazendo. Nós não estamos, nada do que a gente fez até agora tem um objetivo de comercialização, né? Muito mais de conhecimento mesmo, de dominar a aplicabilidade real dessas soluções, a arquitetura como um todo, essa combinação, né? E eu brinco que a gente tem uma equipe completa, porque eu, o Marcos e os LLMs todos que fazem o papel do analista de segurança, do especialista em servidores, em linguagem, em um tema de negócio. Ele nos ajuda a compor um, um time completo, porque ele domina essas áreas ou tem conhecimento suficiente para nos apoiar nisso, para que a solução como um todo faça sentido. Então, hoje a gente tem uma base, digamos assim, uma estrutura inicial que permite, né, que a gente visualiza como uma base estrutural para muitas das soluções, independente do negócio escolhido, justamente porque a gente foi testando o que é que funciona e como combinar essas coisas. Cada vez mais o ser humano ele tá com o lado analítico, né, da coisa, porque ele consegue criar vários papéis dentro e fazer esse time se multiplicar de uma forma muito rápida, mas a gente ainda precisa também de um lado analítico ali para aportar tudo isso, porque eu acho que sem isso é como se as coisas ficassem um pouco desconexas. Por isso que tem gente que às vezes até pergunta pro chat GPT e não consegue entender. Mas por quê? Porque você tem que, de fato, ter uma conexão, né? Você também tem que ter uma base do assunto para que você gere essa conversa. Porque, querendo ou não, é o que você falou, é uma conversa, não é algo, você vem, você me responde, pronto, eu aprendi agora, eu sei programar em Python. Não, não é isso. Você precisa ter essa troca, você precisa ter insights para que você gere e instigue aquela ferramenta a te dar mais insights e te guiar no caminho que você está escolhendo, porque quem está no comando é você. Eu Exato, e eu acho que tenho isso um é o mais exemplo importante. prático disso na escolha do tema de astrologia. Bom, para fazer qualquer coisa, a gente precisava minimamente de construir a visão matemática do mapa astral, né? Envolve posição dos planetas. Poxa, mas como é que eu chego nisso? Bem, o LLM me ajudou a chegar nisso. Então, a partir dessa instrução de que eu precisava buscar bibliotecas, né, o nome que a gente usa, o termo técnico, para encontrar código pronto que a gente possa usar, replicável, né, que as pessoas disponibilizam, desenvolvem e oferecem para que outros usem, fomos buscar alternativas. Ele me deu uma lista de alternativas. Então, veio muito pronto uma pesquisa inicial e depois decidimos qual delas iríamos adotar. Mas isso tem a ver com um apoio, com uma instrução para acelerar todo esse processo. No fundo, é um acelerador. Eu poderia chegar em tudo isso, mas com certeza ia demorar muito mais. É sobre a inteligência de saber qual o momento certo de utilizá-lo, né? Porque ele acaba que é um grande. A gente fala, né, que ele é o assistente. Puta, ele é um belo de um assistente, né? Ele acelera vários processos de pesquisa. Você falou da biblioteca, né? Fazendo analogia para talvez quem não seja da TI. Podem imaginar que é literalmente uma biblioteca, né? É um local onde a gente busca conhecimento de alguém que já foi lá se especializar e acelerar um pedaço de desenvolvimento do produto, da solução que a gente vai fazer. Eu lembrei, enquanto você contava sobre a interação com a LLM, onde ele passou a devolver com perguntas, eu lembrei de uma entrevista que eu estava assistindo e era uma pessoa também que faz um trabalho bastante parecido, curioso de entender como é que funcionam esses modelos e ensinar esses modelos. E eles escolheram o tema muito parecido, porque você foi contando e eu fui lembrando. Eles escolheram o tema psicologia. E aí eles estavam criando uma interface de comunicação, e aí eles sentiam exatamente essa necessidade. A gente já chegou na parte onde a gente interage, onde ela devolve perguntas, né, que me fazem refletir ali, como se eu estivesse numa consulta mesmo, né, me provoca, mas está faltando agora a interface, né?
Eu preciso dar uma cara para ela. E eu achei muito legal, depois eu falei, nossa, eu vou pesquisar onde é que tá isso. Mas é exatamente esse feedback, né? A gente conseguir colocar interação, a gente tá dando vida, né, pra máquina. Isso é muito, muito grandioso, é muito legal. E eu acho que a partir disso, o que cria de possibilidade para nós, e estou entrando num tema de muita descoberta ainda, mas claramente nascem outras especialidades, outras necessidades, né? Nós, principalmente quem está na área de tecnologia, precisa olhar para isso como uma oportunidade. As empresas com certeza se beneficiam disso, mas nós, como seres humanos, também. Tem desafios? Tem desafios. Nós vamos ter muitos desafios, né? De construção de algo que seja equilibrado, que seja saudável. Então, esse é um processo de amadurecimento, como já passamos por muitos outros, em muitos momentos de evolução da humanidade, né? Denise, você se diverte com a parte técnica do negócio, mas você tem uma, não dá para evitar, você tem uma bagagem ali negocial, estratégica dentro de corporações grandes que, que me fazem, né, ir para essa pergunta. Hoje vocês estão num processo de descoberta, de aprendizado, de conhecer e entender a capacidade desses modelos. Como é que você enxerga para um futuro transformar esse estudo em algo escalável e talvez comercial? Entendi que ainda não tem essa expectativa, mas o futuro está aí, ele é muito rápido. Isso. Bom, a nossa ideia foi, vamos nos preparar e entender a aplicabilidade disso, sermos capazes de aplicar numa ideia concreta, que a gente acredite que pode trazer um retorno. Então, no momento em que estamos agora, natural, próximo passo é, se identificarmos uma ideia, nós nos sentimos preparados de viabilizá-la. A gente consegue concretizar um projeto nesse sentido, dado o domínio que a gente tem do ecossistema como um todo, né? Se surgirem ideias de fora, de alguém que nos propõe, também estamos prontos para uma parceria de evoluir com alguma ideia. E estamos também prontos para apoiar empresas. Eu acredito que principalmente as médias empresas que ainda não embarcaram nesse estudo, nessas oportunidades, porque realmente é custoso, né, em todos os sentidos, mas a gente também está aberto a apoiar a aplicação desse arcabouço todo nas corporações. Então, a gente está abrimos caminhos de possibilidade, a ideia é que em 2025 a gente evolua para isso. Vocês entenderam a capacidade e agora é entrar no mercado. E é interessante, no caso de astrologia, a gente se aprofundou minimamente para ser capaz. Imagina a quantidade de testes que nós fizemos para ter certeza que a gente calculou o ângulo do planeta, em que casa astral está. Eu não sou especialista em nada, mas a gente precisava brincar com a tecnologia e, para isso, estudar minimamente o tema com o próprio LLM. E aí é muito interessante quando você entra num tema, seja ele qual for, esse é muito interessante, você encontra, né, em si mesmo, que você começa a fazer testes ali, você naturalmente vai testar você mesmo para ter certeza que está tudo ok. E a partir disso você vê a evolução, a capacidade que você cria em cima de um determinado tema, né? Então, imagine em assuntos que você tem o especialista do seu lado. É impressionante a capacidade que você pode dar, e volta um pouco para a especialização, o treinamento. É um termo muito técnico, o tal do RAG, que é uma forma, e aí só para fazer uma parte aqui, quando a gente está falando de LLM, tem uma série de coisas que envolvem o uso do LLM, são recursos, e isso muda diariamente, semanalmente, está muito dinâmico. Nós estamos num momento em que as soluções, em que as ofertas de possibilidades técnicas são imensas, porque muita gente está trabalhando nisso. Então,
todo dia você tem uma oferta nova de ferramenta, ou de conhecimento, ou de recurso. Isso a gente também fez de fazer essa varredura nas diversas tecnologias ou conceitos que vêm junto com o LLM. Então, eu mencionei o RAG, que é uma forma de você compor conhecimento complementar. Então, ao invés de você levar todo o conhecimento para ele como treinamento, né? Trazer o conceito do treinamento constante, aprendizado constante, você pode, um determinado assunto muito específico, você pode compor esse conteúdo. É um conteúdo que está fora, de uma forma mais tradicional, vector database, que são bancos de dados numéricos que são traduzidos pelo LLM, enfim, tem vários recursos técnicos que você pode aportar esse conteúdo para que ele use numa determinada resposta, numa determinada análise. Por isso que eu digo do maestro ou instrumentalista ali de uma orquestra, porque ele pode assumir funções e aí, compondo com essas soluções, a gente pode ter inúmeros caminhos, né? Desvia um pouco, mas... Não desvio, não, achei ótimo, porque eu acho que a grande oportunidade, pensando do ponto de vista empresa, é ela enxergar o uso desses. Hoje em dia já não basta você ter a pessoa especialista, né? Às vezes você precisa ali criar uma estrutura de consultores de senioridade menor. Você tem o especialista e você tem os demais ali para compor aquele conhecimento, para executar. Mas se você aporta uma tecnologia dessa, o seu poder de expansão de um determinado assunto, de um determinado negócio, sei lá, dentro da empresa eu estou entrando num mercado novo, né? Será que vale eu mobilizar uma equipe inteira? Ou será que, como vocês fizeram, né? Eu fui traduzindo aqui na minha cabeça e interpretando. Hoje vocês têm uma empresa com vários especialistas em várias frentes de atuação, não vou nem dizer de negócio, né? Vocês escolheram um tema para trabalhar, mas você pode ter um QA, você pode ter um desenvolvedor em diferentes tecnologias. Então, você cobre esse seu time especialista com esses, não, o termo não é o agente, né? Mas com esses assistentes que vão acelerar muito as suas entregas. E com valor, né? Porque se você tem um especialista constantemente, você está ali fazendo esse aporte de conhecimento também na sua ferramenta. Fui construindo aqui assim, ó, a minha cabeça é tipo um LLM, ela foi pegando vários contextos e foi bolando uma ideia. Muito, muito bom. Ai, nossa, agora você Viajei, né? Não, você deu um resumo. Fui construindo. Cara, eu queria voltar. Foi. Eu queria voltar num ponto. Você falou sobre sobre alucinação, né? Ela dá uma resposta viajada. Ficou malucona e alucinou. Como evitar isso hoje quando a gente interage com ela e percebe que isso aconteceu? Porque ainda pode acontecer. Sim, pode. Aí vamos separar, são duas respostas. Se você estiver conversando na internet com algum destes, é como você se comunica, né? E estar atento à evolução da conversa para perceber se ele não está conseguindo entender mais ou já confundiu os temas. Então, aí não tem muita... É a nossa sensação mesmo de quando estamos conversando, se a pessoa está conectada ou não com a gente, né? O feeling. É usar o seu feeling ali. No uso como solução, sim, tem uma preocupação enorme de que isso não aconteça. Aí eu volto para o tema do prompt, por exemplo. A instrução que você dá para o LLM é fundamental. Esse texto tem que estar muito bem elaborado, porque ali você impõe limites, inclusive, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer. Como ele deve responder, como ele não deve responder. Ou você, com RAG, por exemplo, que é o complemento, né? Usei o termo RAG, que é você complementar informações, você dá um conteúdo para algo que é muito específico, para que ele não vá buscar numa base de conhecimento genérica algo que você entende como solução, que é importante que ele seja muito preciso. Ou que as informações de uma empresa, ou nesse caso da astrologia, que são os dados do mapa, né, os cálculos matemáticos e tudo mais, para que ele use aquela informação e não invente uma informação de qual é o meu signo.
Então, isso tudo, e hoje está muito avançado, mas você precisa trabalhar com muita atenção, ainda é uma grande preocupação como você instrui o modelo. As empresas hoje ainda tem, eu vejo, né, que as empresas ainda, quando a gente fala de temas tanto dos LLMs quanto da inteligência artificial, ainda há muita preocupação em relação à segurança do dado em si. Porque, querendo ou não, aquela informação, ela precisa estar na rede, né? Ela precisa estar conectada para que ele te responda. O que vocês têm alguma descoberta em relação a isso? Algo que vocês hoje se preocupam? Quando a gente fala de histologia, a gente sabe que a maior parte dos dados, eles são dados abertos, né? Todo mundo hoje sabe sobre um signo, todo mundo sabe, mas existem alguns dados ainda que são sigilosos, né? Eu acho que as empresas hoje, eu vejo muita preocupação no mundo corporativo em relação ainda a esses dados que ainda rolam ali em sigilo. Tem alguma coisa no processo que vocês estão fazendo que está relacionado a esse tipo de dados mais sensíveis? Sim, acho que essa preocupação, por formação e por vivência na área, né? O tema de segurança ele está a todo momento vindo à tona. Então, existe uma preocupação constante quando eu digo que a gente hoje tem uma base estrutural de arquitetura, arquitetura é a combinação dos componentes todos de tecnologia para que uma solução esteja disponível para alguém usar. E segurança da informação é um dos grandes itens, né, uma das grandes camadas que a gente vai ter numa solução tecnológica e um dos grandes desafios de qualquer corporação, de qualquer ser humano. Nós hoje temos que nos preocupar com a senha que a gente vai usar para o acesso ao nosso banco, ao nosso e-mail, porque, infelizmente, existem possibilidades de que alguém use indevidamente essa informação. Então, o tema de segurança não pode ser deixado de lado, mas eu vejo como algo que já é um desafio hoje, não maior nem menor, né? Porque dado sensível é dado sensível, como a gente protege esse dado. Então, você tem que criar mecanismo e aí depende do seu negócio, quanto você se aprofunda, como é que você vai cuidar disso. A gente cuidou no que a gente está fazendo ali, o que faz sentido para aquela solução. Mas ela vale para qualquer ambiente, qualquer corporação. E não dá para descuidar. A bandeira de segurança na minha vida, né, segurança da informação aqui mais especificamente, mas vale qualquer segurança. Mas segurança da informação é um item que a gente não pode desprezar, porque a conta vem depois. Cara, e olha que muito louco, né? Com o uso, eu posso ter um LLM especialista nisso. Com o uso dele, ele pode inclusive me sugerir onde é que estão as minhas principais vulnerabilidades. Rastreie aqui o meu negócio e me indique as principais Já vulnerabilidades. existem soluções que fazem isso. Hoje, eh, já existem no mercado, as corporações hoje já têm possibilidade de contratar empresas que oferecem esse tipo de know-how, de conhecimento, que é saber onde estão suas vulnerabilidades, monitorar eventuais comportamentos. Isso por trás tem, sim, muito processo de inteligência artificial, outras técnicas de deep learning, o que seja, enfim. Aí a gente, machine learning, a gente pode entrar, né? Teria que entrar em outras searas, mas sim. IA não é uma tecnologia, né? É um conjunto de muitas. Eu sempre brinco, não adianta nada trancar a porta da frente e deixar de trás aberta. Nada. Exa- Se entrar, vai achar uma porta aberta se você deixar aberta. Então tem que cuidar de todas. E acelerar esse processo de descoberta, né? Porque se a gente for pensar o que que é a consultoria hoje, é alguém extremamente especialista em um determinado assunto que a experiência, né, fez com que ela agilizasse, analisasse, aplicasse a sua parte analítica Estivesse na frente, né? Exato. E hoje, com a IA, a capacidade de acelerar este processo é muito maior. Então, de novo, né, precisou ensinar para ela alguns pontos específicos do meu negócio para ela indicar.
Eu gostei da analogia da porta. É muito real, né? O que que adianta? Suficiente, né? Teve. Ah, mas eu vou ter que gastar com mais uma tranca ou com mais uma grade. Sim, mas o que está dentro é mais valioso do que a tranca, né? São decisões ou são caminhos, né? Sendo aqui também fazendo analogias, mas isso continua válido e continua sendo um tema extremamente importante. E aí, após todos esses experimentos, toda essa evolução que vocês tiveram durante um ano, e até com toda a bagagem, porque querendo ou não, vocês hoje estão voltando num start que vocês estavam há 30 e poucos anos atrás, né? Então, que era de programação. Não, não, mas é porque acho que é importante, né? Eu queria entender como, assim, o que que vocês mais mais descobriram de diferente nesse aspecto e né, o que que foi mais empolgante em tudo isso? O que que vocês hoje dão de maior também, né, não deixa de ser uma dica para as pessoas novas, para as gerações novas que estão entrando no mercado, que querem também utilizar IA, mas que precisam ainda criar todo esse lado analítico de bagagem, né? Porque assim, eu vejo que muitas das coisas que vocês criaram e o estágio que vocês chegaram em um ano, é, eles estão conectados com a bagagem que vocês têm, de toda a bagagem ali. Então, explicar um pouquinho pro pessoal como que essa conexão é importante, o que que vocês entendem ali daí para frente. Com certeza, acho que é uma combinação, sim. E por isso essa confiança de que, com a bagagem que temos, a transição para novas atividades profissionais, né? E a gente tentou fugir de tecnologia um bom tempo, depois desistimos. É apaixonada. A raizinha, puxou. Mas a bagagem, com certeza, também é um acelerador em muitas coisas, né? Segurança da informação é um exemplo simples do que vivemos isso a vida toda, tivemos, né, muitos desafios e trabalhamos muito com isso, como profissionais de TI. Então, a bagagem, sim, é um acelerador e nos ajuda a ter esse olhar mais amplo. Eu acredito aqui, nesse tema não existe muito atalho. É o estudo, é o entendimento de onde você não conhece, buscar esse conhecimento. Hoje, né, quando nós falamos de um trabalho como esse, em geral, as equipes são multidisciplinares, num ambiente corporativo, mas se alguém que quer desenvolver alguma coisa nova, sair por conta, aprender e estar aberto a aprender constantemente é o nosso futuro, né? Tanto que quando se fala em educação, a gente já observa a necessidade de mudar o modelo, porque o ambiente é outro, o mundo mudou e a gente precisa entender isso para nos adaptarmos, né? Então, acho que o aprendizado, o estudo, a busca de combinar conhecimentos para você ganhar essa capacidade. Então, apesar de toda a nossa bagagem, tem um pedaço ali que a gente desconhecia. Nos aprofundamos, estudamos, e só aí já valeu, porque o desafio mental é gigantesco, né? Então, só por isso já vale tudo que a gente vem fazendo, mas eu não consigo ver muitos atalhos, a não ser se aprofundar, estudar e acreditar que você é capaz de realizar, de concretizar um projeto quando você acredita nele. A gente também fala muito sobre isso, sabe, Denise? Se você optou, né, em entrar na área de tecnologia, esteja preparado para estudar o restante da vida. Mas eu acho que não mais só para a tecnologia. Já parece que é a única área que está dinâmica, que evolui muito rápido. Eu já não acredito mais nisso, no sentido de que a nossa percepção do mundo e dos temas, ela está em evolução. Então, a gente precisa ter um olhar diferente sempre. E hoje eu, às vezes, me frustro no sentido de ver tanta capacidade
E quando eu olho para uma empresa, para uma solução de uma empresa, eu digo, poxa, mas não mudou nada ainda. Um conceito de uma nova solução, um novo modelo de negócio, uma melhora do seu modelo. Existem tantos recursos que não só a tecnologia é capaz de oferecer. Essa combinação que é excepcional. Então, a gente precisa estar muito atento para que essa evolução aconteça, que a gente não se prenda a conceitos ou a definições sem ter certeza, né, de que nada melhor pode ser feito ou nada mudou, né? Então, eu acho que sim, tecnologia sempre foi essa frase do tem que aprender constantemente, porque toda hora tem uma coisa nova, a lista de tecnologias, de linguagens, soluções é infinita, dá para se perder nesse mundo e nem voltar, né? Precisa tomar cuidado para não se perder e não voltar. Mas eu acho que o nosso mundo hoje está exigindo que a gente tenha esse olhar para tudo que a gente está fazendo. É, realmente. Ela mandou um uma- recado profundo. Na verdade, ela me fez refletir, né? Porque que eu vim com uma frase bem clichê, né? De, tá caminhando dessa... Mas é verdade, e não é só a tecnologia que responde a isso, né? Tem toda a razão, tem toda a razão. Vamos guiá-la para as perguntas finais? Vamos. Antes eu só queria, né, de fato, fazer uma última pergunta. Tá autorizada. Tá autorizada? Tá. E como você enxerga o estágio atual que vocês estão de estudo e o próximo passo olhando aí para 2025? Eu acho que a gente está num bom nível de domínio das possibilidades, dos caminhos, alternativas, por isso eu mencionei, né, dessa confiança de que para 2025 a gente pode dar um próximo passo na nossa retomada de atividades profissionais, né? Depois desse 1 ano e pouco aí de estudos. Então, me sinto bem preparada, certeza que o Marcos também, para a gente dar o próximo passo. Então, agora a gente vai deixar uma mensagem para o público para a gente falar um pouquinho ali do que a gente reuniu. Enfim, a gente preparou agora 2 perguntinhas finais ali para você, que a gente vai até ler. E após essas perguntinhas, você pode complementar e deixar qualquer mensagem ali para o público, certo? Total. Começo? Começa. Denise, qual conselho você daria para quem já está na área de TI e ainda não se aprofundou em IA ou LLM? Comece ontem. Dá Já para tá começar muito ontem. É inevitável no sentido de uso. O exemplo que eu dei aqui não é só exatamente porque na corporação em que você está trabalhando tem alguma iniciativa. E nem todas as pessoas vão estar envolvidas ao mesmo tempo, impossível. Então, não esperem que tenha uma provocação ou uma exigência do seu dia a dia para estudar o tema. Esse é um tema muito forte, um caminho muito concreto de alternativas como solução. Estudem por conta própria, e aí eu dei o exemplo próprio de que tem recursos novos, inclusive de aprendizado, não convencionais com a própria ferramenta como a LLM. Claro que quando você fala de inteligência artificial, é um leque infinito, tem muita coisa até muito mais técnica, que aí depende do perfil para escolher e tal. Mas do que nós estamos falando hoje, existe uma capacidade de entendimento do tema, de se aprofundar no tema, muito acessível. Então, não perca a oportunidade de entender o que é isso. Até para dizer, isso não é para mim, eu não gosto. Acho difícil, hoje, quem está na tecnologia, não olhar para isso e falar, deixa para lá, ou não vai rolar, ou eu não vou usar isso nunca. Não Acho vai muito. conseguir dar Não esse vai. bypass. Não, tá Vai ser, atrasado já, vai ser querido. impossível. E qual conselho você daria para quem não é da área de tecnologia, mas irá vivenciar o mundo da IA? E dos LLM, né? Porque não tem como fugir ali desse mundo. Comece ontem.
porque também, né? Para o nosso dia a dia. Então, ou seja, com uma visão de negócio para buscar uma solução, uma inovação, um novo negócio, usando esses recursos, ou para o nosso dia a dia, porque ele oferece muita capacidade. E eu fico muito feliz quando eu observo que as pessoas ao meu redor estão atentas a isso, no sentido de conhecer ferramentas, até cursos, que seja, mas o uso do dia a dia, e recentemente tive experiências pessoais de perceber que pessoas leigas, não são da área de tecnologia, mas que estão usando para o seu próprio benefício, de buscar um conhecimento para si próprio com uma ferramenta como essa, que você tem uma forma de acrescentar conhecimento de uma maneira mais simples, de uma maneira mais direcionada. Então, tem muita coisa para o nosso dia a dia que esses modelos vão cada vez mais oferecer. Eles estão evoluindo, né, já comentei, de uma maneira impressionante, e muita dessa capacidade é, no final, para facilitar o nosso dia a dia, para trazer novas oportunidades. Então, no final, para mim, é para todos. Muito bom. Essa pergunta não faz parte do roteiro, mas eu posso? Agora é meu Pode. pedido de autorização. Denise, para mim eu não consigo evitar, né? Você tem uma carreira brilhante dentro da tecnologia. Num ambiente predominantemente masculino, né? E você conseguiu construir aí um repertório, uma história de gestão muito bonita. Que mensagem você daria para as mulheres da tecnologia que se inspiram numa história como a sua? É. Bom, eu acho que começar dizendo que talvez tive sorte no sentido de, durante os 35 anos de carreira, eu pessoalmente não ter grandes histórias de dificuldades por ser mulher. Consegui passar eventualmente sem grandes traumas e porque tive pessoas ao meu redor, muitos homens, que me olharam como profissional e o trabalho fluiu e eu mesma como profissional pude evoluir. Claro que como mulher nós temos os desafios que são intransponíveis, né? Decisões pessoais que nos afetam. Mas eu acho que a principal mensagem é a gente ter objetivo, seja ele qual for, né? É uma decisão pessoal e se a mulher quer seguir numa carreira mais técnica ou numa carreira de gestão, mais horas de trabalho, menos horas de trabalho, depende de um contexto enorme pessoal. Não desistam, né? E não tenham medo da tecnologia, porque muitas vezes a gente tem a percepção de que a tecnologia não é para mulher, e não, isso já está mais do que claro que não. Vocês estão aqui para provar isso. Eu faço parte de um grupo de executivas em liderança de tecnologia, o grupo chama, denominado MCIO, o M de mulheres e o CIO aí de uma posição executiva, que seria um cargo de destaque na área de tecnologia, mas enfim, dada a nomenclatura, tem a ver com apoiar mulheres na área de tecnologia. Então, existem trabalhos de mentorização, eu já participei, treinamentos, colaboração com parceiros que apoiam, apoio também na recolocação, com mulheres experientes que ajudam outras que estão em começo de carreira, enfim, é um leque de oportunidades ali de apoiar as mulheres. Por quê? Porque a gente acredita que as mulheres são capazes, o mundo é feito para que os homens e as mulheres interajam, né? Acho que também temos que valorizar o papel do homem nesse sentido, de apoiar a mulher, a sua mulher, para que esteja num ambiente desafiador também. Então, todo esse contexto, para mim, tem a ver com você estar ciente do que você quer, colocar isso como desafio, com dor. Mas é com dor em qualquer área, e não acho que é com dor só para as mulheres, cada um com as suas dores, né? E não desistir, né? Nossa, foco no objetivo. O objetivo e determinação é tudo, Do que né? você quer fazer, né? Uhum. E aí tem decisões a tomar em relação a tudo que você vai investir de tempo, em estudo, em trabalho,
em vida pessoal, que a gente não pode deixar de lado. Então, essa combinação, buscar o equilíbrio é um desafio gigantesco. Não dá para diminuir. Essa é a parte que a gente vai encarar sempre, né? Excelente recado, e não foi só para mulheres. Todo mundo tem suas dores, né? A partir do momento que você traça um objetivo, não desista dele. Recadão! Bom, a gente tá chegando ao fim. Não sei se você quer deixar mais alguma mensagem pro público, alguma. Acho que cobriu tudo. Finalizamos. Eu quero finalizar, então, agradecendo a disponibilidade de uma agenda de Portugal no Brasil, São Paulo, Santo André. Gravamos em Santo André, né? Ela cedeu um pouquinho aqui do tempo dela para ter essa conversa com a gente, para discutir um assunto que é muito curioso, trouxe, né, cenários que eu nem imaginava, nunca passou pela cabeça, e abordou de uma forma leve e que desperta curiosidade, né? As pessoas conseguem, com a forma como você abordou, aplicar no seu próprio dia a dia. Denise, muito obrigada por topar passar um tempinho aqui com a gente e contar um pouquinho da sua história. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo pelo convite. E sucesso para vocês. Obrigada. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio, tá? Então, não deixem aí, de novo, de compartilhar, curtir, dar o like. E espero que vocês tenham gostado. E comentem muito. Se vocês tiverem dúvida, comentem ali que a gente vai interagir com vocês. Então, até o próximo. Beijo e até a próxima.